Precisamos falar sobre o Vale Night, um evento tão esperado pelos casais que ficam se perguntando quando vão voltar a ter um momento a sós depois da chegada do bebê. Mas a verdade é que a gente quer muito, mas quando surge a oportunidade, tem várias coisas que acabam atrapalhando aí no caminho. Alguns não conseguem aproveitar de fato porque rola insegurança, rola dúvida, rola culpa, enfim, vários sentimentos contraditórios que podem atrapalhar bastante e podem até quebrar o clima aí e acabar com a graça do casal no tal do Vale Night. Então vem com a gente que no episódio de hoje você vai entender quando é o momento de deixar o seu bebê aos cuidados de outra pessoa e como fazer isso sem gerar traumas para ninguém. Sabrina Amaral está de volta aqui ao Pode Falar Mãe. Ela é psicóloga, especialista em neurociência do comportamento, atende casais aí há muitos anos, mais de 20 anos, né, Sabrina? Ela já participou aqui do nosso episódio número 76, quando a gente falou sobre o sexo depois da chegada do bebê, que inclusive tem tudo a ver aqui também com o assunto do Vale Night, né? Bem-vinda de volta. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui de novo. Eu vou começar com a pergunta da hora certa, né? Existe um momento certo, né? A hora certa de ter esse famoso Vale Night? Sabe, Lari, os casais às vezes me perguntam qual que é a idade mágica, qual que é a recomendação para a gente não traumatizar bebê, criança. E a resposta nem sempre agrada muito as pessoas, é que não tem muito uma idade certa para a gente começar a fazer isso. Mas, a partir dos 6 meses de idade, mais ou menos, o bebê já consegue ter um entendimento do que é um afastamento e uma aproximação. Então, a partir daí, é bem tranquilo para ele começar a compreender e os pais ficarem um pouco mais tranquilos, até porque já tem um pouquinho mais de autonomia do que muito pequenininho para sair de casa. Sim. Então, a partir dos 6 meses, eu acho que já dá para encarar, viu, casais? Já começou aí uma introdução alimentar, né? Já. Às vezes já não tá tão só mais no peito da mãe, que isso ajuda bastante. Às vezes já acabou a licença maternidade, já começa uma iniciação na escolinha. Então, é uma fase boa para você poder iniciar. Uma dica boa aí. Na verdade, assim, muitos casais acabam culpando a logística, né? Porque a gente sabe que também é difícil, né? Não é qualquer um que consegue alguém disponível, né, para ficar com um bebezinho, as pessoas normalmente não conseguem, às vezes, pagar uma babá, ou até não tem parentes próximos, é difícil mesmo, né, a logística não é simples. A logística é um desafio. Mas a verdade é que muitas vezes rola esse sentimento, né, de não querer ter esse desapego, né, a gente culpa a logística, mas meio sem vontade também de se esforçar muito, põe né? muito empenho nisso, porque tem uma série de questões que atravessam. Então, vem um quê de uma angústia, vem um quê de culpa, de ansiedade, de preocupação, e por N motivos. Às vezes, por excesso de apego em relação ao bebê, às vezes por você, de fato, não ter uma rede de apoio com a qual você conta, e você fala, mas aí eu vou trazer uma pessoa estranha para cuidar. Às vezes por cobrança da própria sociedade, que fala, nossa, pais dedicados são aqueles que estão full-time dedicated ao bebê. Então, tem uma série de questões que atravessam ali. E quando a gente entra no universo emocional, Lari, é sempre um desafio a gente poder manejar e se regular com tudo isso. Com certeza. A culpa é muito forte, né? Principalmente quando a gente fala da mãe. Eu acho que pra mãe é sempre mais pesado, né? Essa parte do vou deixar meu lado mãe um pouquinho pra retomar o lado mulher, né? Também por questão dos papéis aí. Tem um ditado que diz que nasce uma mãe... Nasce uma culpa. Eu discordo. Eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpada. Porque, assim, o que tem de pessoas apontando dedos e dizendo o que ela deve ou não deve fazer, de que maneira ela deve administrar as coisas na vida dela. E isso gera uma série de autocobranças que ela própria já tem consigo mesma, autocrítica, autocobrança. Aí você tem essas vozes de fora, só piora a situação, ruminando essa culpa dentro da mulher. Invariavelmente, ela também passa mais tempo com o bebê por questão de amamentação, de alguns cuidados, não que os pais não participem, mas em termos de tempo, a licença maternidade da mulher é maior do que a do homem aqui no Brasil. Então, isso vai alimentando esse sentimento de culpa. Puxa, e agora? E se eu perder algum momento importante perto do meu filho? Eu atribuo a segurança da minha criança ao fato de eu estar fisicamente ali, o que é um contrassenso, se você for pensar bem. Tem muitas coisas. Sim. Então, vamos começar com essa dica, então, né? Para as mulheres. Como se livrar um pouquinho dessa culpa?
culpa, né? Tem como fazer isso, de repente, na rotina ali e ter algumas atitudes que já podem te trazer algum momento seu para que na hora de uma oportunidade como essa, né, de ter o tal do Vale Night, a gente se sinta menos culpada? Tem como fazer isso? A primeira dica é a gente fazer as coisas em doses homeopáticas. Então, você começa introduzindo, na medida do possível, pequenos espaços para você poder resgatar essa conexão com o casal, fazer a reconexão, ainda quando a criança está em casa. Depois você vai aumentando essas doses. Vou passar meia horinha fora, vamos ali tomar um café, um suco. Hoje nós vamos sair para jantar, então demora uma hora e meia. Você vai fazendo isso aos pouquinhos para você ir se acostumando e para a criança também ir se acostumando. Eu acho que é um processo de adaptação para ambos, para os três. Sim, é importante, né, Sim. ter essa individualidade Total. de volta, e a mulher quando se vê nessa, mergulha no puerpério, aí depois, assim, acho que todos esses primeiros meses são bem complicados para a mulher, né, para ela ter um pouquinho dessa desconexão em alguns momentos. E rola até uma desidentificação. Ela se desconecta daquela individualidade, da identidade que ela tinha antes de ser mãe, e parece que aquilo é definitivo e para sempre. E à medida que os filhos vão crescendo, se você não vai se desvencilhando desses paradigmas, dessas crenças, acontece muitas coisas como a síndrome do ninho vazio, a hora que o filho vai embora, eu não sei viver outra coisa senão viver em função dos meus filhos. Então, a individualidade é saudável, é altamente recomendável. Pais conectados promovem um ambiente emocionalmente mais saudável para os filhos, um apego seguro, um bom modelo de relacionamento para sua criança, daquilo que ela quer ter, mais cumplicidade para vocês e outra, né? Pais descansados e felizes, filhos muito mais felizes, concorda? É outra vibe, né? Eles sentem muito, né? A energia mesmo de dentro de casa, quando o pai e a mamãe estão muito estressados, né? Ou muito desconectados mesmo como casal, porque às vezes rola uma parceria ali nos cuidados, mas não se identificam mais, né? Como um casal. E isso é importante para a criança, né? Fundamental. E eles já eram um casal antes do bebê chegar. É que tem a chegada de um novo entrante que atrapalha um pouco essa adaptação. Mas tudo é possível. E respeitando o tempo, com muita comunicação, muito diálogo e compreensão. Se bate muita culpa em um dos dois, ou no pai ou na mãe, vamos entender. Da onde vem essa culpa? Todo excesso, ele esconde uma falta. É falta do quê? De um tempo de qualidade com os meus filhos? É falta de eu achar que eu estou aproveitando esses momentos com a minha criança? Ou será que eu estou sempre cansada, sempre exaurida, e eu estou aqui só na função cumprindo tarefa, e eu falo, mas aí eu vou embora. Então, tempo de qualidade é uma coisa importante para a gente questionar também. Sim, com certeza. Isso pega muito, né? O que você falou. Às vezes o sentimento de culpa é por isso. Eles falam, poxa, é um momento que eu teria livre para me dedicar mais, né? E aí eu vou sair e deixar com uma pessoa que eu não conheço. Aí pesa, né? Muito, absolutamente. Então, eu ficar atento com esses momentos quando ainda está com a criança, né? Esses poucos momentos que você tem em casa, às vezes quando o pai e a mãe trabalham fora, né? A gente também tá em casa, mas não tá, né? Tá ali, mas tá com o celular. Tá na função, fazendo coisas também, porque um bebê demanda, né, minha querida? Com certeza, muito. A gente quer um momento do cochilo do bebê para você conseguir tomar um banho, fazer alguma coisa. Então, a gente tá muito cansada mesmo. Ter esses momentos para você, ter esse momento em casal é muito importante. E se tá rolando a culpa é porque ainda não é a hora, ou sempre vai ter um fundinho de culpa Minha aí? querida, não pode esperar a culpa ir embora, né? Sempre vai ter um fundinho de culpa, e eu explico para você o porquê. Sentimentos que são ambivalentes, eles são duas faces de uma mesma moeda. Se tem amor, apego e carinho, do outro lado vai ter culpa, preocupação e angústia. Você não tem como separar uma coisa em detrimento da outra. Não dá para escolher? Não, não dá. Então, de uma certa maneira, esse sentimento de culpa, de angústia, ele é positivo. Significa que você tem um vínculo com o seu bebê, que você tem uma preocupação, que você tem muito amor envolvido ali, que é manter essa criança em segurança. Mas vamos trabalhar num equilíbrio para que seja bom para você, seja bom para o seu bebê também e para todos. Porque se não for feito da maneira certa, pode realmente gerar trauma, Sabrina? Principalmente pode, aí para os pais, né? Pode. Que, falando de um bebê, acho que os pais têm mais consciência, né? Do que tá rolando. Tem os erros capitais, assim. O bebê, ele não tem tanta maturidade cognitiva em termos de guardar memórias e tudo mais, mas uma criança menorzinha que já tem uma habilidade de comunicação, por exemplo, 2 aninhos, 3 aninhos, essa história de, vamos sair de fininho para a criança não ver
E quando ela percebe, meu Deus, cadê meu pai, cadê minha mãe? Isso gera na criança, meu Deus, as pessoas somem, não posso confiar no meu ambiente. Como que é isso? Então tem uns erros crassos que alguns pais fazem, às vezes numa boa intenção, mas que acaba podendo gerar algum tipo de trauma na criança. Não, legal a gente pontuar esses erros, então. Sair de fininho nem pensar, tem Nem que ser pensar. sincero. Mesmo que a criança entenda e reclame, não queira que vai sair. E aí, a Isso. gente explica que Explica. precisa de um tempo, como fazer Explica, isso. e é natural a criança chorar, fazer manha. E a gente vai validar o sentimento. Meu filho, é natural você ficar chateado, porque você queria estar com a gente o tempo todo, mas o papai e a mamãe precisam de um tempinho. Da mesma forma que a gente tem um tempinho só nós dois. Então, valida esse sentimento, mas sem necessariamente dar para a criança aquilo que ela precisa. Que o que ela vai querer nesse momento é os pais full time com ela. Só que eles precisam ir introduzindo essa visão de que nem sempre a gente tem tudo aquilo que a gente gostaria. É natural ter sentimentos que não são tão bonitos, que são desconfortáveis, e a gente lida com isso com muita naturalidade. Ou seja, tem que falar. Tem não que falar, adianta. que tem que confrontar, não tem jeito. Eu acho que um outro erro grande também é estar no Vale Night sem aproveitá-lo, né? Tá ali, mas tá ligando pra saber o que tá acontecendo, tá com a babá ali no WhatsApp, tá ligando pra mãe pra saber se tá tudo bem, né? E isso pode, às vezes, ser ansiogênico para a criança, porque saiu, fiquei chateada, aí eu tô me distraindo com a babá, vendo um desenho, fazendo alguma coisa, tô com a vovó, aí mamãe liga, pronto, já acende ali aquela luzinha, a criança já começa todo o processo de novo. Então, é importante que os pais aproveitem esse momento, conversem sobre isso, puxa, como é difícil estar longe, vamos entender, buscar distratores, ou você faz combinados, olha, a gente vai querer que você mande a foto da hora de dormir, ou depois que a criança comeu, uma mensaginha, ou a gente manda um áudio, já faz esse combinado, até para diminuir a ansiedade dessa angústia de separação, essa ansiedade de separação, e acerta isso para poder curtir um pouco mais. Se distraia, procure conversar, fazer outras coisas. Não caia nessa tentação de ficar o tempo todo ali em cima e querendo saber o que está acontecendo, porque a criança não aproveita, você não aproveita, aí vai ser um tiro no pé. Eu sou adepta do no news, good news, né? Se acontecer alguma coisa, vão ligar, vão te procurar, então curta, né? E tem umas isso coisas... que você falou do combinado, eu acho muito legal a gente Isso. deixar claro. Deixar também a pessoa que vai ficar responsável pela criança muito bem orientada já gera bastante segurança, até sobre Perfeito. coisas que podem acontecer, Perfeito. comportamentos da criança, Perfeito. né, que podem Perfeito. rolar. Então, a gente trabalha com planejamento também. Olha, o horário da criança dormir é tal, esse tipo de coisa ela gosta de fazer, isso acalma a criança, isso irrita a criança, o horário de dormir é esse. Então, manter minimamente a rotina se não é uma pessoa que está inserida. Às vezes não é um titio, uma titia, um vovô, uma vovó, é uma babá, é uma pessoa, um amigo da família, e você vai introduzindo isso, deixando a criança mais segura do espaço e da rotina dela, e você mais segura de saber que ela está, assim, confiante, bem assistida nesse sentido. Perfeito, deixa bem orientado, todo mundo fica mais seguro, mais tranquilo, né? A gente falou dos erros comuns, e o que pode ser prejudicial para a criança? Falando da criança, né? Acho que isso que você falou de ligar gera essa insegurança de, pô, não ia ficar fora, agora tá ligando, o que mais que a gente pode citar? Salvo períodos que são mais prolongados, aí é legal fazer esse contato, ligar. Não preparar a criança previamente, explicando para ela quando ela já tem algum nível de entendimento. Fazer segredo disso na volta, não querer falar sobre o assunto, virar um tabu. Conta pra criança, olha, a gente saiu, foi legal, a gente foi em tal lugar, papai e mamãe tiveram um momento especial, que nem a gente tem aqui, onde a gente pode levar você para conhecer. Então, falar disso com naturalidade. Outro erro crasso, assim, voltar para casa no primeiro choro da criança. Isso é altamente reforçador num aspecto negativo de... então, se eu choro, eu consigo tudo que eu quero, meu pai e minha mãe estão aqui à disposição, isso também não é legal. Em uma medida, Lari, vou falar um negócio bem polêmico aqui agora, tá? Os pais, eles têm uma função de frustrar os filhos. Porque o mundo lá fora não é uma bolha. Então, a sua casa, ela é um microcosmo daquele mundo lá fora. Frustrações, nãos, decepções, traumas até mesmo, fazem parte. A gente não tem como acertar com os filhos, mas na medida do possível eu preciso cuidar para que isso seja reduzido ao mínimo necessário ali. Então eu tomaria esses cuidados. Na dosagem certa tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter.
Perfeito. Falando também, você comentou do comentar no pós, e aí o antes também, a criança normalmente é muito ansiosa, né? Também acho que avisar com muita antecedência também não é legal, né? Não, não. Porque aí ele vai gerar aquilo. Às vezes a mãe tá tão preocupada e fica falando, olha, filho, tal dia eu vou sair. Aí a ansiedade é da mãe, né? Exato. A gente sabe que muitas vezes a gente transfere para a criança o que a gente tá sentindo, De né? fato, e a criança, ela é imediatista. E cria uma rotina. Uma vez que você saiu, teve o seu Vale Night a primeira vez, combina com a criança. Isso vai acontecer de forma recorrente. E quando a gente sair, vai funcionar dessa forma. Conta pra ela como é que vai funcionar. Olha, vai vir aqui a vovó, vai ficar com você. Vocês vão assistir um desenho, fazer uma pipoca. Depois vovó vai colocar você na cama. Ou vem uma pessoa muito legal e vocês vão brincar de tal coisa. Conta pra ela como é que vai ser, que isso também diminui essa ansiedade de separação. E você falou disso da ansiedade às vezes ser mais nossa, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, porque foi até engraçado. Eu ia viajar a trabalho e eu ia passar 2 noites fora, 3 dias. Isso nunca tinha acontecido até então. Eita. E aí eu fui conversar com a minha mais velha, que já tem 4 anos e meio, já sabe tudo que tá rolando. Só que eu fui avisar assim no dia, né? Olha, hoje a mamãe vai te levar na escola, mas não sou eu que vou buscar, eu não vou estar aqui à noite, nem amanhã. Fui tentando assim, cheia de dedos, né? Explicar o que ia rolar. Falei, mas a vovó vai vir aqui, vai dormir aqui com você, vai ajudar o papai. A vovó vem. Eba! Fez a maior festa, tipo, tô nem aí se você vai estar aqui ou não, porque minha avó estando aqui tá ótimo. Você que lute, mãe. Fiquei pensando, falei, eu que lute, né? Às vezes a gente fica sofrendo tanto e a reação não é tão dramática. E se for também, a gente tem que estar preparado para administrar, como você falou, não ceder, né, ao choro. Você não vai deixar de ir porque a criança chorou, porque ela está... O choro, na verdade, ela está protestando. É uma coisa que ela não queria que acontecesse. É uma forma dela se né? comunicar, absolutamente. E crianças diferentes, você que é mãe de 2, temperamentos diferentes. Então, a mais velha, às vezes, fica bem e fala, vovó, vem. E a mais novinha pode ficar um pouco mais morocochô. E a gente vai respeitando esse espaço de temperamento e individualidade da criança desde pequenininho. Validando o sentimento, é normal você ficar triste. Mamãe fica triste às vezes também, mas nem sempre a gente tem tudo que a gente quer. E é assim, minha filha, vamos, a vida segue, vamos embora. E voltando ao casal, acho que é legal também ficar atento à vibe do outro, né? Porque às vezes se um não tá querendo muito, tá com muita culpa, é legal o outro incentivar e trazer um outro lado, tipo, a gente precisa, e não deixar assim, mas também não quero que fique chateado. Então, né, é legal ter essa coisa de ficar atento para manter o combinado. Aí, né? uma comunicação franca e honesta, porque senão eu tô me sentindo culpada porque eu deixei o filho em casa, mas eu preciso estar aqui sorrindo e feliz porque o meu marido tá esperando esse Vale Night há muito tempo. Também não é um negócio legal. Sim. Eu acho que é um espaço seguro para a gente poder falar sobre esses sentimentos. E o objetivo não é reconexão do casal, não é apoio mútuo. Não deixa de ser um apoio você falar sobre sentimentos. Com não é. Mas se está sendo um sofrimento também, é porque realmente não é a hora, né? Sofrer demais também não é o caso, né? Vou fazer uma coisa, me sacrificar. Por obrigação. Exato. Não Já é legal. Já começa por aí, né? Nada por obrigação é interessante para nenhum dos lados. E né? combinados. De que maneira fica melhor para a família? Fica melhor para mim enquanto mãe, fica melhor para o pai, fica melhor para a criança. De que maneira que a gente vai fazer isso? A criança tá de boa, o problema é o pai, então a mãe suporta melhor e assim por diante. Porque é uma tríade, né, querida? São muitos ingredientes aí nessa receita. Com certeza. Bota ingrediente. Ô, receitinha complicada, não né? É? Sabrina, acho que pra gente encerrar, a gente falar um pouquinho da importância dessa conexão do casal, até no dia a dia, né? Porque a gente tá falando de um Vale Night, de uma saída, às vezes de passar uma noite fora, até um fim de semana, enfim. Mas é importante o casal se organizar para ter seus momentos na rotina também, né? Mesmo com a criança em casa. Mas precisa, é necessário. Então, a criança foi dormir, você tem um tempinho para conversar sobre como foi o dia, assistir o episódio de uma série que vocês gostam, ou... Enfim, coisas que vocês costumavam fazer antes de ter uma criança. Como que era antes? O que vocês tinham de costume, de rotina, de hobbies, de hábitos? E introduzindo isso aos pouquinhos e ficar, assim, consciente. Porque qual que é o lance da rotina, Lari? A gente entra na rotina e esquece, desconecta. E quando vê, eu tô no celular, ou eu sozinha na televisão, cada um num cômodo da casa. Aí você fala, não, pera lá, eu preciso ter uma intenção de fazer essa reconexão agora com consciência. Então, eu combino com você.
Vamos ter um momentinho só nós dois? A gente larga celular, computador, TV, tudo de lado. Vamos conversar, vamos cozinhar alguma coisa juntos. Eu não sei, aí vai muito do que o casal gosta. Sim, imagino você atendendo casais aí há tantos anos, deve sentir bem o quanto isso é importante, né? Total. Quantos casais imaginam que até se separem, né? Por conta dessa falta de Sim. conexão que acaba acontecendo devido à rotina, né? Vai ali no piloto automático e aí quando se der conta já tá totalmente desconectado. Eu costumo fazer uma analogia com vida profissional, fica mais fácil para as pessoas que trabalham fora entender, que é a maioria delas, né? Quando a gente casa e tem um relacionamento, a gente é um casal sênior. Na hora em que vem o filho, a gente é recém-promovido, então a gente volta a ser júnior. Começa todo o aprendizado de novo com Volte algumas casas, né? Volta umas casas e a gente reinicia esse processo até a gente ser uma família sênior. Até a chegada do segundo filho, a gente volta a ser júnior de novo. E é um processo. Tem que estar sempre aprendendo e sempre contribuindo, e né? Com paciência, com compaixão. Lembrando daquilo que é o mais importante, que é a conexão emocional entre vocês. É isso que não vai gerar traumas, É né? isso aí. Que vai trazer as boas memórias. Apego seguro. Né? Com certeza. Sabrina, muito obrigada pelo papo, querida, viu? Foi muito bom. Acho que vamos ajudar muitos casais por aí. Tomara! Gente, lembrando que a Sabrina vai estar aqui, inclusive no próximo episódio, tá? A gente falou aqui sobre o Vale Night, mas nós vamos falar também sobre o dormir fora de casa. Aquela hora que a criança precisa, por algum motivo, dormir longe dos pais, ou começa a desejar que isso aconteça e os pais não ficam muito tranquilos, né, com essa ideia. Então esse é o tema do nosso próximo episódio. Se você gostou do que ouviu por aqui, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e fique ligadinho então para o próximo. Semana que vem a gente se vê. Até lá!